Meus queridos, você que está em pé e trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 35. Quero compartilhar um texto conhecido com os irmãos nessa oportunidade e desde já agradecer a receptividade, o calor humano, cristão que recebemos aqui nessa cidade. É um prazer poder conhecer esse povo abençoado que adora o Senhor. Eu só ouvi a glória dessa casa, agora eu estou vendo. Pastor Jeremias, alegria, um prazer poder estar junto com o Senhor. Deus continue abençoando. Eu fiquei feliz demais, pastor Giovanni foi bondoso comigo. Eu começo segunda, né? Ainda bem que começo antes do senhor. O senhor vai pregar lá em Brusque, lá, vai deixar eu. Aleluia. É uma alegria poder revê-lo. Pastor Jeremias é uma referência no nosso estado, uns jovens pregadores, pastores, líderes da nossa convenção. Deus continue usando e abençoando esse povo e sendo abençoado por ele. Alegria estar com o meu presidente, Coronel Mills. Alegria estar com os pastores, obreiros aqui. Deus abençoe, Felipe. Deus continue te usando aqui nessa terra. Sargento Chaves, que é o coordenador aqui próximo. Deus continue abençoando. Subbotega, coordenador da região. Edemar, família, os nossos amigos estão aí, sargentos que estão aqui, soldados, cabos. E os soldados de Jesus, já vieram? Soldado de Jesus já veio aí? Está aí? Aleluia, glória a Deus. O general está feliz demais hoje. O general dos generais está aqui. Quem achou o texto, diga encontrei. Se alguém não encontrou, diga ajuda-me. É conhecido o texto. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 9. Diz a versão que eu estou usando: apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificar-te-ei, multiplicar-te-ei, uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, reis procederão dos teus lombos. Te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, a tua descendência, e depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar aonde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, uma coluna de pedra. Derramou sobre ela uma libação, deitou sobre ela azeite, e chamou aquele lugar onde Deus falara com ele Betel. E partiram de Betel, e havia um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu luz Raquel, e ela teve um trabalho de parto. E aconteceu que ela, entrando em seu parto, em trabalho, lhe disse à parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque ia morrendo, chamou-lhe Benoni, o seu filho. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. E assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Amém? Até aí, sente-se adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui deixar uma lembrança minha e da minha esposa para a igreja, um material onde nós palestramos, ministramos sobre família, com um tema vencendo inimigos da família. Eu não tenho um para cada um de vocês, mas eu vou deixar com o vosso pastor. Eu sei que ele é um ávido leitor, conhecedor da palavra. Uma recordação, uma lembrança da nossa casa para a sua. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, nós estamos em um culto abençoado, maravilhoso. E eu, quando sempre me reporto ao texto do Antigo Testamento, eu me lembro do que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 15, no verso 4. E ele de maneira muito clara disse que tudo que outrora fora escrito para o nosso ensino fora escrito, para que pela paciência, a consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. O propósito da revelação de Deus nas Escrituras não é outro a não ser esse: trazer-nos esperança. E eu quero falar nessa noite a você sobre o que está acontecendo aqui. E eu estou
envolvido, e quem vai ministrar sempre está acompanhando o direcionamento do culto. E eu entendo que Deus está nessa palavra, porque tem uma palavra de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu lar nessa noite. Os textos bíblicos, meus queridos, eles apresentam a família, e eu digo que ele é um verdadeiro laboratório para a nossa existência. De maneira que quando nós observamos isso, algo significante se percebe nas Escrituras. E Deus, de uma maneira muito clara, não ocultou as crises, não ocultou os desafios, os conflitos, as angústias, as tristezas vivenciadas pelos homens e pelas mulheres de Deus. Deus deixou de maneira clara revelado nas Escrituras não só as crises, os conflitos, os desafios, mas também deixou os pecados. Eu digo que Deus deixou e abriu a caixa preta da família no texto sagrado. Mas por que isso, pastor? Por que Deus permitiu isso e essa revelação no texto sagrado? Tudo isso exposto está, para que nós tomamos por exemplo e não venhamos a falhar, a pecar no mesmo direcionamento que eles falharam. O texto que nós lemos, ele não começa e não inicia aqui. Nós precisamos retroagir pelo menos ao capítulo 32, e você vai lembrar de que Jacó está voltando de Padã Arã, depois de 20 anos numa terra longe da sua casa, da sua família. Saiu brigado da sua casa, Botega. Um grande confronto teve dentro da sua família, precisou sair fugindo. E quando então ele fica longe 20 anos da sua casa, ele desenvolve uma família, ele casa, ele tem filhos, e Deus o abençoa. 11 filhos acompanham ele, e esse momento então ele está retornando à sua casa, depois de 20 anos longe. A Bíblia vai dizer que Deus tem um encontro com ele quando ele está atravessando o Val de Jaboque, e a Bíblia então marca esse momento, essa história de maneira extraordinária, quando então ele tem um encontro com o anjo do Senhor. E quando ele vai atravessar o Jaboque, ele literalmente segura aquele anjo, diz a Bíblia, e há uma peleia, uma briga, e o anjo, ao ponto de dizer para ele: me deixa, me larga, me solta, já está vindo a alva, eu preciso ir. E ele literalmente segura no anjo e diz: eu não te deixo ir enquanto tu não me abençoares. Jacó reconhece a autoridade de quem está naquela demanda com ele, e ele então, aquele anjo olha para ele e pergunta: quem é e qual é o teu nome? Eu penso que ele tremeu, porque ele entendia o significado do seu nome, usurpador. E quando ele troca e fala do seu nome, o anjo diz: tu não será mais chamado Jacó, tu não será mais chamado de enganador, tu serás chamado de Israel de Deus, o príncipe que lutou e venceu, o príncipe de Deus, o lutador de Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele sai fisicamente marcado daquele lugar. Algo marcou a vida de Jacó, algo literalmente tocou a vida de Jacó, e a partir daquele momento as atitudes, as decisões, o posicionamento daquele homem será outro. Entendo que Deus está lhe trazendo nessa noite. O posicionamento de quem tem um encontro com Deus é diferenciado. A Bíblia diz, meus queridos, que aquele homem literalmente vai ter um encontro com o seu irmão. O seu irmão vem com 400 homens para receber ele, e não eram homens de boa-vinda, não, eram 400 homens de guerra. Vem ao encontro de Jacó. Ele sabia que tinha uma dívida, precisava acertar conta com o irmão, mas quando a Bíblia diz que ele encontra-se com o seu irmão, ele abraça o irmão no capítulo 33 de Gênesis. Os dois choram, porque Esaú olhou e viu ele manquejando da perna. Ele teve um encontro com o Senhor, e ele foi marcado naquele dia, naquela hora, naquele lugar, naquele val, como diz a Bíblia. E quando ele encontra com o irmão, ele chora, eles se perdoam, e cada um então segue o seu caminho. Quando eu olho isso, eu começo a entender que quem tem um encontro com Deus, meus queridos, ele literalmente não sai da mesma maneira. Quem um dia tem um encontro pessoal com Jesus, ele não vive, ele não anda, ele começa a ter uma perspectiva diferenciada. E eu estou entendendo que Deus nos reuniu nessa noite para nós podermos ter um encontro pessoal com esse Deus que muda, esse Deus que transforma, esse Deus que restaura de maneira tremenda. Não há como ter um encontro com Deus e não se arrepender. Jacó começou a se arrepender. Não há como ter um encontro com Deus e não pedir perdão e ser perdoado. Quando nós chegamos a um culto como esse, a primeira coisa que eu digo ao Senhor é: Senhor, eu preciso ter um encontro contigo.
Senhor, eu preciso ter uma reunião contigo. Quando eu venho a um culto como esse, eu digo: Senhor, eu estou no vale de Jaboque, eu preciso sair marcado desse lugar. Eu não quero sair desse lugar da mesma maneira que eu cheguei. Eu não quero sair da mesma maneira que entrei aqui. Eu quero ser marcado pelo Senhor. Deixa eu ver quem veio aqui nessa noite e está entendendo que Deus tem algo para a tua casa, para a tua vida, para a tua história. Levante a tua mão e bendiga o nome do Senhor, aleluia. O Senhor quer tocar a mim e a você nessa noite, mas é preciso nós abrir o nosso coração, aleluia. Capítulo 35 de Gênesis, nós começamos a entender que Deus fala com Jacó. O que Deus fala a Jacó? Deus diz para Jacó: sobe a Betel, faz um altar ali, e eu falarei contigo. Imagine Deus falando com Jacó. E Deus começa, quando ele chega em Betel, quando ele estabelece um altar em Betel, Deus começa a ministrar e falar ao coração dele, vai dizendo: eu vou te tornar frutífero. Que coisa linda, eu fico imaginando esse encontro de Jacó com Deus naquele lugar em Betel. Deus dizendo: eu vou te tornar frutífero, oh glória, eu vou te multiplicar, aleluia. Eu vou fazer de ti uma multidão, uma nação e nações sairão de ti. Reis procederão dos teus lombos. Eu darei a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque, a teu pai Isaque, e também a tua descendência eu vou te dar. Jacó está onde? Diga comigo: Betel. Diga Betel. Betel nada mais é no hebraico do que casa. Bet-el, casa de Deus. Jacó está num lugar extraordinário, oh glória. Assim como eu e você estamos num lugar extraordinário, num lugar de encontro com Deus. Ele está em Betel, ele estava envolvido numa revelação. Betel é casa de Deus, é culto, é adoração. Ele levantou um altar, ele derramou libação na presença do Senhor. Ele está num culto extraordinário, ele estava no culto dos militares naquele, porque os anjos do Senhor estavam ali, a presença de Deus estava naquele lugar. Ele estava num culto forte, abençoado, animado. Mas interessante que não era um pregador que estava falando com Jacó, não era um profeta que estava profetizando para ele, não era assim te diz o Senhor, era assim te digo eu, era o próprio Eterno falando com ele. Aleluia. É extraordinário pensar dessa maneira. Não sei se você já vivenciou algo dessa maneira, aonde você vem num culto adorar o Senhor, e tem dia que nós nos encontramos exatamente em Betel, na casa de Deus. A presença de Deus parece que nos envolve. É assim, nesse nível que estava Jacó. Jacó estava debaixo das promessas e Deus prometendo para ele. Jacó estava debaixo do alinhamento de Deus, recebendo e fortificando as convicções do seu coração. Deus dando direcionamento para ele, falando de futuro para ele. Ele estava adorando, ele estava se movendo num lugar extraordinário. Coisas extraordinárias, meu querido, acontece conosco quando nós viemos à casa de Deus. E assim nós começamos uma semana abençoada. Nós estamos no primeiro dia, não é assim? No primeiro dia da semana viemos aqui, carregamos as baterias, recebemos palavra profética, adoramos e exaltamos o Senhor, e nós saímos aqui dizendo: Deus vai nos abençoar, essa semana vai ser poderosa, Deus vai guardar e proteger a nossa casa, Deus vai dar um direcionamento, Deus está me alinhando. É isso que nós dizemos na presença de Deus, aleluia. Eu digo que ele sai com o tanque cheio de Betel, aleluia. Segunda vai ser bênção. Versículo 16. Jacó vai sair de Betel. Jacó está descendo de Betel. Ele sai de Betel e ele vai para onde? Efrata. Efrata é Belém. Belém significa a casa do pão. Ele sai de Betel, da casa de Deus, e vai para a casa do pão. Ele está andando de glória em glória. Está entendendo o que Deus está dizendo? Ele está andando de glória em glória. Ele está andando de mover em mover. Ele está numa dimensão espiritual extraordinária. Então quando ele sai daquele lugar, meus queridos, a Bíblia diz que ele, antes de chegar em Efrata, quase que no meio do caminho, eu gosto de dizer que é na beira do caminho, ele para numa região chamada Efrata. Efrata no hebraico significa monte de cinza. Ele não chegou no monte de cinza ainda. Ele está no meio do caminho. Quando ele está no meio do caminho, a sua esposa amada Raquel, aquela que ele trabalhou
trabalhou 14 anos e uma semana para tê-la do seu sogro, a sua amada esposa, que era estéril, e Deus abriu a amada e teve um filho chamado José. Ela está agora esperando o segundo filho. O coração de Jacó está ardendo, há uma esperança de novo. Raquel vai ter mais um filho, e a Bíblia diz que tem que parar no meio do caminho. Por quê? Porque ela entra em trabalho de parto. Eu já tive que parar algumas vezes a ambulância no meio do caminho para atender e fazer alguns partos. Bondade e graça de Deus, nunca perdemos uma vida dentro das nossas ambulâncias. Mas eu olho Jacó, vindo de um lugar abençoado, culto abençoado, de um lugar extraordinário, e tem que parar no meio do caminho, porque a sua esposa vai ter um filho. Quando para a caravana, fica ao lado da estrada, as parteiras começam a trabalhar, auxiliar, animam Raquel dizendo: fica tranquila, tu vai ter mais um filho, esse menino vai nascer. Eu penso que ele está eufórico porque é o filho do coração da amada dele. Mas de repente acontece algo inusitado naquele lugar. O menino nasce, mas a mãe está partindo. O menino nasce, mas a mãe está morrendo. O menino nasce, mas Jacó está perdendo a sua amada. Antes dela partir, ela coloca um nome na criança. E ela diz: eu vou chamar esse menino de Benoni. Ben, filho, Oni, dor. Ela está dizendo: esse menino é o filho da minha dor. Esse menino é o filho da minha angústia. É o filho do meu sofrimento. E a Bíblia diz que ela então morre. Acompanhe comigo o lugar que esse menino está nascendo. Olha a circunstância que essa família está vivenciando. Eles não estão em Betel, eles não estão na casa de Deus. Eles também não estão em Belém, na casa do pão. Eles estão no meio, eles estão entre cá e lá. E de repente, no meio do caminho, acontece uma tragédia. No meio do caminho, meu querido, acontece algo que não estava programado. No meio do caminho, acontece algo que não se tinha projetado. Ele sai de um culto abençoado, numa semana abençoada, um final de semana extraordinário, está caminhando e de repente, ele perde a sua amada. De repente, quem sabe na segunda-feira, depois de um culto abençoado em Betel, uma tragédia chega na casa de Jacó. De repente, depois de Deus ter falado e confirmado as promessas sobre a vida dele, uma tragédia se abate na sua casa. Eu começo a pensar, pastor Jeremias, que Jacó aqui não duvida das promessas feitas a ele, porque foi o próprio Deus que havia falado com ele de maneira extraordinária. Tinha sido Deus que se manifestara ali em Betel. Eu não sei se você entende que há momento que Deus literalmente faz isso. Deus te abençoa, Deus te enche, Deus te alinha, Deus literalmente te lembra das promessas, porque você vai precisar disso no caminho. Meu Deus, olha o que Deus está te dizendo. Eu não sei se você está nesse caminho de Betel, de glória, de bênção. Um ano, quem sabe, passou extraordinariamente, mas está começando o desafio. E você precisa entender que Deus literalmente está te abençoando, está te alinhando, está te abastecendo, está te lembrando das promessas, porque muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Eu entendo, meus queridos, que há momento que Deus nos enche, há momento que literalmente Deus nos abençoa e enche-nos. Por quê? Porque no meio do caminho nós vamos ser esvaziados. Para quê, pastor? Para que isso que Deus faz isso? Só para revelar quem nós somos. Há momentos que a nossa casa, o nosso relacionamento, a nossa família, os nossos negócios estão em Betel, vento e popa, coisa linda, acontecendo coisas extraordinárias. E de repente você olha isso e está dizendo: só glória, Demar,
só bênção, só manifestação de Deus. Mas tem dia que nós estamos na beira do caminho, não sabendo se voltamos para Betel ou se continuamos para Belém, porque nós estamos diante de tragédia. A verdade, meus queridos, é que a nossa história familiar, a verdade é que nós estamos muito mais relacionados com beira do caminho do que com Betel. Não sei se você entende isso. A nossa história da casa, da família, da nossa vivência está muito mais relacionada com beira do caminho do que Efrata ou até mesmo Belém. Por quê, pastor? Porque as crises constantemente batem a nossa porta. Aí você se pergunta, pastor, quando mais por que disso? Eu vou dizer um negócio para você, que quem sabe você não vai aceitar mais. O que nos produz dor nos traz crescimento. O que nos produz dor nos traz crescimento. Aquilo que nos confronta, aquilo que desafia a nossa fé, é o que nos transforma. Caminho de Efrata é choro, é lágrima, tristeza, angústia, questionamentos, indecisões, é estagnação, é desafio. Sabe o que se chama isso? Processo. Agora é interessante que a graça de Deus, ela não nos desnaturaliza, não, de maneira nenhuma, ela não nos impede dos processos da vida. Pastor, o que adianta ser crente? Não, meu querido, ser crente ou reconhecer a Jesus como Senhor não é assinar um contrato de garantia que você não terá prova, dificuldade, angústia, sofrimento, dor. Não é isso de maneira nenhuma. A graça dada por Deus a nós, ela não tira a nossa natureza. Os processos da vida, a crise, as angústias, elas permearão a nossa existência. Por quê, pastor? Porque as crises são o berço da resiliência. A nossa crise existencial, os desafios que vêm à nossa vida, faz com que nós possamos crescer, nos tornar resistente, nos dar capacidade de vencer os desafios que vêm pela frente. Sabe quem é que cresce em conforto? Apenas criança cresce. Deus nos chamou para ser criança. Deus nos chamou para andar em uma maturidade espiritual, levantando e enfrentando a vida de cabeça erguida, enfrentando os desafios, porque o caminho do amadurecimento se chama processo, e o processo nos faz amadurecer no caminho. É no caminho que acontece isso. Pastor, então o caminho é o desafio? Não. Opa, como assim? O desafio é o amadurecimento. O desafio não é o caminho, o desafio é o amadurecimento. Mas pastor, a dor, a angústia está no caminho, sim, meu querido. Mas se nós aprendermos que isso nos leva a um amadurecimento, nós não ficaremos na beira do caminho. Você quer ver isso? Paulo aprendeu como é que se sai desse lugar. Filipenses 4:11. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo estava nos dizendo, meu querido, que o nosso problema está com a questão do relacionamento com satisfação. Nós não nos satisfazemos com as coisas. Nós sempre queremos mais, nós sempre almejamos mais. Então a crise está bradando a nós, a crise está dizendo: amadureça e saia desse lugar, amadureça e não viva por vista, mas ande por fé. Amadureça e não viva os altos e baixos, mas tenha uma linha de crescimento e desenvolvimento. Aleluia. Quando as crises começam a bradar, ela começa a dizer: amadureça e viva satisfeito. Amadureça e não dependa a não ser do Senhor. Amadureça e não reclame. Como assim, pastor? Carta de Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, aleluia, grande gozo, passar por muitas provações,
E é interessante que ele continua dizendo: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para ser perfeito e íntegro, em nada deficientes. Quando Tiago utiliza essa palavra deficientes no grego, leipo, aqui ele começa a dizer deixando para trás. Sabe o que ele estava propondo aqui? Literalmente ele diz: não deixe nada para trás. Ele está dizendo: você precisa fechar o ciclo. Ele literalmente está dizendo: feche o ciclo da tua vida, não deixe ponta solta. As provações estão te ensinando como é que começa e como deve terminar. Sabe o que é isso? Isso é ser completo. Sabe o que é isso? Isso é ser perfeito. Sabe o que é isso? Isso é ser íntegro, inteiro na presença do Senhor. Você já viu que tem gente que começa e nunca termina? Tem gente que dá um start, mas nunca chega no final. Tem gente que pensa que a vida é uma corrida de 100 metros. Não, querido, é uma maratona. Precisa começar devagar e com consistência, se possível, aumente o ritmo, mas se não, mantenha, porque é longa a caminhada. Não é um tiro de 100 metros, não, é uma jornada. Aprenda isso, jovem. A vida é uma jornada que precisa ser galgada. Então entenda a provisão de Deus. Nada deixe para trás. Começou? Termine. Iniciou? Vá até o final. Então, pastor, não tem jeito? Eu tenho que passar pelas dificuldades para amadurecer? Não. Como assim? Não entendi nada agora. Olhe para cá, escute. Tem outro meio, pastor? Tem. Tiago vai informar isso. Capítulo 1, verso 5, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedido. Entenda uma coisa: o processo tem por objetivo nos levar ao amadurecimento. Amém? Está comigo? Diga amém. Ok, mas a sabedoria, ela nos traz divinamente um encurtamento desse processo. É na sabedoria que, buscada em Deus, no Senhor, faz com que nós sejamos encurtados nesse processo. Então a sabedoria em meia circunstância evita sérios problemas, evita sérios erros, evita certos percalços. Quando você começa a dizer: Deus, eu preciso de sabedoria para dirigir a minha vida, eu preciso de sabedoria para guiar o meu destino, eu preciso de sabedoria para tomar as decisões, eu preciso, escute o que Deus está te dizendo nessa noite. Ele está te dando uma chave, um segredo. Então, em nome de Jesus, tome na tua mão nessa noite, porque decisões partirão de você. Deus está dizendo para você e mostrando o segredo, mas você vai ter que decidir fazer as escolhas. Aleluia. Isso é interessante, meus queridos, porque geralmente nós produzimos conselhos. Não é assim, pastores? Produzimos muitos conselhos para os irmãos, para as pessoas, para a nossa casa, para os nossos filhos. Não é assim, Botega? Nós fizemos para os nossos filhos. Produzimos conselhos, orientações, e muitas das vezes eles não param para ouvir, e a gente sabe que vai dar ruim. Por quê? Porque a experiência diz isso. O Senhor já passou lá. É por isso que o Senhor diz: não vai por esse caminho, meu filho, vá por esse aqui que é melhor. Mas muitas das vezes eles não ouvem. Os filhos sabem, eles ouvem conselho. A sabedoria de Deus se manifesta nele quando ele ouve o conselho. Então aqueles que ouvem conselhos, aqueles literalmente, querido, que buscam sabedoria no Senhor, eles crescerão longe da dor, não tão próximo. Mas muitos que não dão ouvido, eles também crescerão, mas crescerão pelo processo do caminho, porque crescer dói, sim ou não? Crescer dói, é verdade. Você já viu, por exemplo, a lagosta? Eu acho interessante a lagosta, o crescimento e o desenvolvimento dela. Nós que do litoral conhecemos um pouco esse crustáceo, e quando ele começa a crescer, desenvolver, ele não aumenta a casca junto. Como assim, pastor? Não. Ela precisa sair da casca para crescer. Quando a lagosta começa a desenvolver-se, a casca não cresce junto. Ela tem que sair fora da casca, porque se ela ficar dentro da casca, ela vai sentindo dor. É o processo, Felipe. Dentro da casca, ela está limitada, ela está sentindo dor, pressão. Se ela não sai, ela morre. Se ela sai, ela também pode ser pega pelos predadores, porque ela está num estado sensível. Mas ela faz uma decisão pela natureza dela. Ela diz: eu saio da casca porque eu quero crescer. Eu saio desse lugar porque eu quero desenvolver.
Esse período é um período de incubação, onde ela sai e se esconde, ela se oculta, ela não é vista, ela não é lembrada. Está entendendo o que Deus está dizendo? Ela literalmente fica no anonimato, as pessoas não reconhecem, não encontram ela. Elas só vão ser encontradas depois que estão em desenvolvimento e crescimento, e a casca retornou, está firme, está forte, ela pode enfrentar a adversidade. Sabe o que Deus está te dizendo? No meio, quando você está frágil, as pessoas não te veem, sabe por quê? Porque Deus está te ocultando, te escondendo, Deus está protegendo você, porque quando você sair de lá, você vai sair mais forte, você vai sair robusto, você vai sair crescendo e com a dinâmica diferenciada. Esse é o processo de Deus. Se você está sentindo a dor, entenda que está tendo crescimento. Oh glória, segura aí no teu coração essa palavra. Se está doendo, está crescendo. Não é assim que canta o hino? Se está doendo, está crescendo, está desenvolvendo. É isso que Deus está fazendo. Deixa eu correr aqui e dizer para você. E algumas pessoas perguntam: pastor, tem como eu não sentir a dor do crescimento? Tem. Como é que é? É só você não crescer. É só você não crescer. É só você ficar no mesmo lugar e dizer: eu não quero ser incomodado, eu não quero dar trabalho. É só você deixar a vida te levar. Você não vai sentir a dor do crescimento, mas também não vai crescer e nem desenvolver. Mas eu entendo que você está aqui porque tem um propósito de Deus na tua história e na tua vida. E o propósito de Deus na tua história é que você cresça. O propósito de Deus na tua história, chamou para isso, é que você desenvolva de maneira que a vontade de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, é que você cresça e desenvolva-se. Aleluia! Se você quiser crescer, você precisa sair do lugar. Se você quiser despontar, você tem que fazer e mudar a tua atitude, porque do jeito que está acontecendo não está desenvolvendo. Então prepare-se para enfrentar a dor do crescimento, porque crescer dói, meu querido. Levantar cedo dói, estudar dói, não é? Alinhar, atividade física dói, educar filhos dói, não é? Aí, querido, quando nós falamos de oração, oração dói também, consagração mais ainda. Estudar a palavra de Deus é desafio. Então, independente do lugar que você se encontra, seja em Betel, seja em Belém, seja Efrata, ou ainda na beira do caminho, não olhe para o que causa dor, olhe para o resultado que isso vai produzir. Olhe para quem te fez as promessas. Tem gente que está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Olhe para quem te fez as promessas e trabalhe. Desenvolva, trabalhe, continue trabalhando, e Deus vai te conduzir a um crescimento extraordinário. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração nessa noite. Eu começo terminando com você dizendo que quando a mãe dá nome para essa criança, é preciso nós usarmos de empatia e nos colocarmos no lugar dela. É preciso mergulhar um pouco nessa história e entender por que ela faz isso. Ela chamou o menino de Benoni, filho da dor, filho do meu sofrimento, filho da minha angústia. A mãe colocou um nome no filho debaixo de circunstância das mais difíceis que uma mulher pode enfrentar. Mas imagine essa criança crescendo, convivendo e desenvolvendo com o nome deste: filho da dor, filho da angústia. Imagine ele chegando na escola dominical e a professora dizendo: o filho da dor já chegou. Imagine ele brincando com os meninos na rua e as pessoas dizendo: o filho da dor está aí. Essa mãe está marcando a vida dessa criança. Sabe o que eu penso, irmãos? A nossa história de vida naturalmente já produz dores em nós, sim ou não? Produz muita dor. Benoni, ele, por exemplo, naturalmente não tem uma referência geográfica. Ele cresce e desenvolve, alguém perguntaria para ele: de onde é que você é mesmo? Ele pensaria: eu não sou de Betel, também não sou de Belém, eu sou da beira do caminho. Imagine isso. Ele
não tem uma referência geográfica. Benoni já nasce com o estigma de que a sua mãe morreu a ele nascer. Imagine, natureza. Benoni, querido, já não será amamentado pela mãe. O Benoni não será embalado, acariciado. O Benoni não será mimado pela mãe. Mas a mãe, no momento de dor e de angústia, ele acrescentou um peso além da natureza. A vida já não é fácil, mas tem gente que tem a capacidade de complicar mais ainda. Você já viu isso? Tem pais, tem mães que não usam de sabedoria, e em vez de abençoar, de aliviar, de direcionar, de conduzir, muitas das vezes traz mais angústia e sofrimento e dor para a sua próxima geração. Por mais que seja difícil e desafiador, nós não podemos permitir que as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas angústias norteiem a nossa história e a história da nossa casa. Não, de maneira nenhuma. Você não pode permitir isso. Não permita que as tuas dores passadas norteiem a tua história no presente. Não replique as dores que você sobreviveu para os teus, em nome de Jesus. A vida já se encarrega de machucar as pessoas. A vida já se encarrega de bater nas pessoas. A vida já se encarrega de maltratar as pessoas. E aqui eu preciso entender que Deus nos chamou, meus irmãos, para nós produzirmos graça, para produzirmos misericórdia, para produzirmos perdão, para produzirmos, é isso que de fato Deus nos chamou, para abençoar e não amaldiçoar. Aleluia! Se você foi essa pessoa sofrida, machucada, que nasceu, cresceu, desenvolveu no meio do caminho, deixa eu lhe dizer, em nome de Jesus, não dê ouvido o que continuam dizendo de você. Benjamim ou Benoni, ele vai crescer não dando ouvido o que eles dizem a despeito da sua história. Benoni não vai se importar que a mãe colocou esse nome, esse estigma nele. E mãe aqui fala da natureza, mãe aqui fala da vida, mãe aqui fala das circunstâncias. Sabe por quê? Porque tinha um pai naquela casa. Aleluia! Tinha um pai naquela casa que vai mudar o nome do menino. Tem um pai que tem uma visão no meio da crise. E o que me chama a atenção na vida de Jacó é isso. A despeito de ter uma vida controvérsia, e a história de Jacó é controversa, mas a partir do momento de Val de Jaboque, que teve um encontro com Deus, ele começa a ter uma visão diferenciada da vida e das circunstâncias. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não podem determinar quem nós somos. Eu vou repetir para você entender. As circunstâncias da tua vida, da tua história, não pode determinar quem você é. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que meu pai diz que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Não o que as pessoas dizem a respeito da minha vida. Não, em nome de Jesus. Meu Deus. Eu entendo que Deus está trabalhando em algo profundo aqui no teu coração nessa noite. Deus está te arrancando de um calabouço que você está vivendo e vivendo há muito tempo e muitos anos, afligindo-se a si mesmo por consequências que não deveram e não dependeram de você, mas foi gerado por alguém. Em nome de Jesus, nessa noite, a palavra de Deus tem poder sobre a tua vida. A palavra de Deus tem poder sobre a tua história. A palavra de Deus tem poder sobre a tua casa. A palavra de Deus tem poder sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu corro aqui com você e digo: Jacó amava Raquel. Jacó é alguém que amava aquela mulher. Ele está vivendo um grande desafio na sua história familiar. Ele também está no meio do caminho. Ele também está num lugar de dor e de sofrimento. Mas perceba que ele não se permite, ele não se deixa nortear, ele não se deixa conduzir pela imensa dor que ele está vivendo.
Raquel se move por meio da circunstância. Jacó se move pela visão de futuro que Deus tem para a sua casa, para a sua história. Jacó, com sabedoria, vai mudar o nome do menino debaixo de uma promessa, ou seja, a promessa que Deus fez a ele. Fez quando ele ainda andava no mesmo lugar de dor. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque as pessoas vivem, mas eles habituam-se a replicar a dor. Eles focam na dor. Jacó está no mesmo lugar de dor que Raquel, sim ou não? Jacó está no mesmo lugar de dor e sofrimento que Raquel, sim ou não? Ele está, mas ele não permite se replicar a dor. Ele tem uma visão diferenciada. No meio da dor, da angústia, do sofrimento, ele olha um pouco mais longe e ele diz: eu vou mudar o nome do menino, eu vou mudar o nome do menino, eu vou mudar o nome do menino, eu vou mudar essa história. A minha casa não vai sofrer por isso, a minha casa vai ter uma diferenciada história, porque ele tem uma visão no meio da dor. Se você puder levantar a mão, segure a tua mão em cima comigo em nome de Jesus. E eu te digo por meio da palavra de Deus, em nome de Jesus, ainda que seja no meio da dor, Deus te dará um direcionamento sobre a tua vida. Ainda que seja no meio dos grandes desafios, Deus te dará uma visão. As pessoas andarão debaixo disso, mas você terá uma visão diferente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus estará te dando uma visão diferenciada das circunstâncias da vida. Quem está entendendo, dá glória ao nome do Senhor, aleluia. Sabe o que isso me revela? Que a crise transformou Jacó. Ele disse: eu vou mudar o nome do menino, eu não chamo Benoni, eu chamo de Ben, filho, a mim, mão direita, filho da minha força, aquele que vai me sustentar e me manter na minha velhice. Aleluia! É lindo de ver isso, mas tem um segredo. Benjamim é o único filho que nasce depois de Deus trocar o nome de Jacó. A nossa natureza não permite fazermos isso se não for debaixo da direção de Deus. A nossa natureza humana, a tendência é replicar o nosso sofrimento. Mas quando nós temos um encontro com Deus, oh glória, a nossa visão muda. A nossa história começa a mudar. A mãe chama ele de Benoni. Eu vou dizer e reafirmar: mãe aqui representa a natureza humana. Mãe aqui representa a natureza carnal. Mãe aqui representa as circunstâncias. Ele nasce Benoni. A nossa natureza é Benoni. Nós somos filho e herdeiro de Adão, não é? A nossa natureza é carne. A nossa natureza é sangue. E Benoni simboliza essa natureza. Filho da dor. Nós fomos criados e nascemos na carne para gerar dor. Isso de fato é o que a Bíblia nos mostra, nascido para produzir angústia, mas o pai que chegou no lugar e na hora certa, ainda que seja na beira do caminho, no meio do caminho, ele muda o nome de Benoni, chama de Benjamim, aleluia. Papai está na casa nessa noite. Você está entendendo? Papai está na casa nessa noite. E papai Jacó declarou através da paternidade, aleluia, da paternidade que abraçou o filho e disse: não é Benoni, é Benjamim. Não é Benoni, é Benjamim. Não é filho da dor, é filho da minha força. Ainda que era na velhice dele, sabe o que é isso? A paternidade faz o resgate da vergonha, da dor, do sofrimento. Meu Deus! Tem um pai aqui nessa noite que quer resgatar você desse sofrimento. Tem um pai aqui que quer resgatar você da dor. Tem um pai aqui que quer reaver e colocar você no lugar que você deveria estar. O pecado nos chamou de Benoni. A nossa natureza humana nos qualificou como Benoni. Mas tem um pai eterno que está dizendo: eu chamei você de Benjamim. Eu te chamo de Benjamim. Eu transformo a tua natureza. Eu transformo a tua história. Eu literalmente resgato você dessa dor em nome de Jesus. Deixa eu ver que quem está entendendo que papai está na casa nessa noite para mudar a história e nos chamar de Benjamim. Se você tem alguém do teu lado, diga aí: você é Benjamim. Diga, você não é Benoni, você é Benjamim. Diga para ele, diga para ela: você é Benjamim de Deus. Deus mudou a tua história. Diga, profetiza sobre a vida dele em nome de Jesus.
Papai está gerando vida nessa noite, nesse lugar. Ele está transformando realidades, história nesse lugar. Ele quer tirar o peso do pecado, da natureza humana e fazer você nascer da água e do Espírito. Ele quer fazer você nascer de novo. E é interessante porque o pai não olha o lugar. Jacó não levou para Betel e disse: não, na casa de Deus eu vou chamar de... Não vou esperar chegar em Belém para mudar o nome do menino. Não importa a geografia, não importa o ambiente, o lugar ou as circunstâncias. Quando o pai resolve mudar o teu nome, eu estou entendendo que aqui nessa noite ele quer mudar a tua história. Você deixará de ser chamado Benoni. Você já deu trabalho, você já produziu dor, você já produziu angústia. Mas papai está aqui nessa noite dizer para você: você não é mais Benoni, você se chamará Benjamim. Olha o que acontece com esse menino, porque a paternidade abraça Benoni e diz que ser chamado por outro nome. A paternidade de Deus está dizendo: eu vou mudar a história, eu vou mudar esse menino, eu vou mudar esse casamento, eu vou mudar essas circunstâncias. Pastor, deixa eu ver se entendi. Então Deus, através da amorosa paternidade, está mudando tudo na minha vida. É isso? Amém. Só que tem um detalhe, veja bem, escute. Deus não age fora da responsabilidade humana. O que eu e você precisamos fazer, Deus não fará. Esfriou? Porque geralmente nós queremos que Deus faça tudo por nós, mas Deus não nos isenta da responsabilidade de decisão. Deus, através da revelação da sua palavra nessa noite, está dizendo que em Betel, no caminho ou em Frata, Ele estará contigo. Agora quem resolve, quem decide, quem escolhe se vai ouvir o que a mãe, a natureza está chamando, ou o pai está resolvendo mudar, é você e eu. As nossas escolhas é que marcam a nossa história. Pastor, o senhor tem base bíblica? O menino, depois de crescido, ele precisaria decidir viver ou como Benoni ou como Benjamim. Porque tem gente que até tem nome de Benjamim, mas vive como Benoni. Tem gente que diz que está até em Betel, mas ele não experimentou a mudança e a transformação. Escute uma coisa, papai já trocou o teu nome, e você vai viver de acordo com o que papai tem para você. Você não vai viver debaixo de uma herança da tua mãe, da tua natureza humana, carnal, dor e sofrimento. Você vai viver debaixo de uma herança que papai tem: graça, misericórdia, glória, unção, bondade para a tua casa. Por último, eu termino dizendo para você que Benjamim aceitou o nome que o seu pai lhe dera, e a sua história foi mudada. Como assim, pastor? O senhor pode dizer isso na Bíblia? Gênesis capítulo 49 encerra a história. Jacó entende que o Senhor está lhe chamando e ele vai partir. A Bíblia diz que ele reúne os 12 filhos, e ele começa a falar de uma realidade presente, mas futura para cada um deles. E ele começa a mencionar cada um pelo nome e profetizar sobre cada um deles. De Rubens a Benjamim, ele vai passando, vai mencionando, vai dizendo, vai literalmente profetizando. E cada um que vai profetizando, é interessante porque o texto diz que quando ele termina, ele junta os pés no leito e morre, ele parte. Eu fico pensando na angústia de Benjamim, o mais novo, o último da casa, olhando o pai morrendo e pensando: será que ele vai conseguir profetizar sobre a minha vida? Será que vai dar tempo? Vem o primeiro, segundo, terceiro, 11. Ele é o 12º. E quando ele está ali, o pai olha para ele, já morrendo nas últimas palavras, e diz: Benjamim, você é lobo que despedaça a presa. Pela manhã mata a presa, e pela tarde reparte
despojos. Que palavra forte que ele lança sobre o filho. Pastor, lobo aqui não é pejorativo? Não, não é pejorativo. Pastor, o ideal é leão. Leão na Bíblia ele tem duas versões. Tem um sentido pejorativo também, a despeito de Jesus ser reconhecido como leão da tribo de Judá. Mas também o inimigo é reconhecido como um leão que ruge ao nosso redor. É ou não é? Aqui lobo não é pejorativo, não. Jacó está com uma visão extraordinária dizendo: rapaz, tu cresceu, tu desenvolveu, tu viveu como Benjamim. Tu literalmente fosse um lobo. Tu tem uma alcateia, tu é o alfa da tua alcateia. Tu direcionou a tua casa, tu abençoou a tua casa, tu andou por lugares difíceis, lugares áridos, lugares de neve, lugar de deserto, porque o lobo tem essa capacidade. Tu tivesse uma visão como o lobo, tu tivesse uma audição como o lobo, mas acima de tudo tu não esqueceu de ninguém. Tu fosse abençoado, tivesse para ti, mas reparte com aqueles que têm também, e tu devolve os despojos para cada um deles. Fique em pé comigo em nome de Jesus, olhe para cá. Veja a diferença. Veja a diferença. Raquel está morrendo. Jacó também está morrendo. Se ninguém te contou, eu vou te contar um segredo aqui agora para você. Todos nós estamos morrendo. Como assim, pastor? A partir do momento que nós nascemos, estamos chegando lá. Raquel morreu, marcou a história do filho com dor e sofrimento. Jacó também está morrendo, mas ele está afirmando o seu filho, dizendo: tu não é só o filho da minha mão direita, tu não é só minha força na velhice, mas verdadeiramente tu és um lobo que despedaça a presa. É extraordinária essa fala para ele. Quando ele termina de falar isso, eu começo a me recordar da história dos benjamitas e o que aconteceu na história deles. E você vai lembrar que os melhores flecheiros de Israel eram benjamitas. Os melhores atiradores de funda, aleluia. Eles tinham um bope lá extraordinário. Com a mão, canhotos, eles acertavam um fio de cabelo. O bope era extraordinário dos benjamitas. Era extraordinária a capacidade que eles tinham. Quando nós olhamos a história deles, nós vamos lembrar que o lobo no final da história se aliou com quem? Com o leão, Benjamim e Judá. As únicas tribos que sobreviveram depois do cativeiro. O lobo sempre andou junto com o leão da tribo de Judá. Ainda hoje comemora-se uma festa em Israel, chamada festa do Purim. Lembra o quê? O grande livramento dado através da rainha Esther. E ela era o quê? Benjamita. Se hoje nós temos grandes revelações extraordinárias no Novo Testamento dado por Deus através do grande apóstolo Paulo, ele era benjamita. O que Deus quer dizer com tudo isso, pastor? Deus tem algo extraordinário para a tua história. Porque quando Deus nos marca mudando o nosso nome, Ele faz coisas extraordinárias. Quem sabe você chegou aqui dizendo: pastor, meu tempo passou. Pode ter passado o teu tempo, mas da tua geração ainda não. E Deus tem promessa sobre ela. Eu quero orar com as famílias dessa noite. Eu quero orar com os homens que estão aqui. Eu quero orar com os lares que estão aqui, com os filhos que estão aqui. E debaixo dessa palavra nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, nós vamos fazer da nossa próxima geração uma geração de benjamita. Nós vamos treinar eles, nós vamos aperfeiçoar eles, nós vamos habilitar eles, Senhor, de maneira que eles sejam os melhores para estar ainda antes da tua volta, reinando e se estabelecendo conforme o teu querer e a tua vontade. Deixa eu ver onde é que estão os pais aqui que querem isso sobre a sua casa, em nome de Jesus.